Vamos continuar nossa aula, né? Nossa aula 3. Agora a gente vai falar de fato jurídico, né? Nós temos aí todos os fatos, né? O que é fato? É qualquer acontecimento, qualquer um, tudo que a gente possa imaginar que acontece na nossa relação, né? Dentro da nossa sociedade, é um fato, né? Mas nem todo fato é um fato jurídico. E o que importa para nós aqui? Saber e identificar o que é fato jurídico. O que é fato jurídico? São acontecimentos através dos quais as relações jurídicas nascem, modificam-se e extinguem-se. Então, o nascimento de alguém é um fato jurídico. O vendaval, tsunami, o contrato, o testamento, até a morte de alguém é um fato jurídico, porque eles causam efeitos, né? Eles fazem com que a relação jurídica seja criada, né? Modificando-a ou a extinguindo. Dos fatos jurídicos. Os fatos jurídicos são classificados de duas formas: os naturais e os humanos. Os fatos jurídicos naturais são acontecimentos que dependem da ação humana, né? Ou estão indiretamente relacionados com esse, né? São divididos em ordinários e extraordinários. Ordinários são aqueles que acontecem como o nascimento, a morte, né? E sempre vão gerar efeitos legais. Né? Quando nasce alguém, o que acontece quando nasce alguém? A gente falou isso na primeira aula nossa. Nasce o direito, né? Nasce o direito daquela pessoa. A partir do momento, foi na primeira não, foi na nossa segunda aula. Quando nasce o direito? Quando a pessoa torna-se um detentor de direitos e obrigações. Quando ela nasce, né? Quando a criança chora com vida, nasceu com vida. E quando morre um direito, quando esse direito deixa de existir, qual que é uma das situações? A morte. Então, quando alguém morre, deixa de existir, né? Aqueles efeitos jurídicos todos, né? Então, sempre vai gerar, os fatos naturais sempre vão gerar efeitos legais. E o que são fatos naturais extraordinários? São aqueles que realmente independem da ação humana, né, do ser humano. Exemplos são os terremotos, os vendavais, os tsunamis, todos esses eventos da natureza que causam, né, as enchentes, quando a gente tem uma tromba d'água, que causam e geram algum fato que podem ou não gerar efeitos legais. Porque pode cair um raio no meio de um campo e esse raio não atingir ninguém. Vai gerar um efeito legal? Não vai. Porém, se tiver num jogo de futebol, o time, e aí aconteceu o raio, gerou, alguém se danificou, ficou lesionado, quais são os efeitos que vão gerar aí? Se for um trabalhador, um segurado, vai gerar efeito trabalhista, vai gerar efeito previdenciário, vai gerar efeito para atendimento no hospital, então vai ser acionado o plano de saúde se tiver, ou então vai ser acionado o serviço público de saúde. Então é isso que seria, quando ele pode causar um efeito. Nem todo fato natural vai causar efeito. Então, para que isso, vocês vão ter que identificar se lesionou, se criou uma relação que possa gerar um efeito. Quanto aos fatos jurídicos humanos, esses dependem exclusivamente da ação humana. Não tem discussão, é só o homem que vai fazer, né? Só nós, é por nossas relações dentro da sociedade. São divididos em atos lícitos, que são atos que estão de acordo com a lei, não necessariamente previstos em leis, mas de acordo com a lei, é permitido, né? Não há uma lei dizendo que não pode, tá? Atos ilícitos, que são os atos praticados em desacordo com a lei e que causam danos morais ou materiais a outrem, né? Quando a gente fala de danos morais, geralmente decorre de um ato ilícito,
né? E o ato ilícito está previsto no artigo 186 do Código Civil. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois e dar uma pesquisada, é bastante interessante para vocês entenderem como é que funciona essas indenizações, né, principalmente decorrente de atos ilícitos. Quanto ao negócio jurídico, eles são os contratos, né? A grosso modo, a gente vai dizer que são os contratos, né? Em que as partes predeterminam a relação jurídica e as suas consequências. Então, num negócio jurídico, quem vai determinar aquela relação são as partes. Elas podem ter sim alguma limitação, né, decorrente da lei. Pode ser que a lei dê algumas especificações de como elas vão ter que agir, mas em regra é uma livre e espontânea vontade entre as partes, é algo que elas fazem entre si. Vamos ao nosso negócio jurídico. O negócio jurídico é o que vocês mais vão mexer no curso de vocês, né? Então, o conceito dele, é o conceito básico, é que vocês vão entender que é o quê? Negócio jurídico é uma manifestação de vontade. Então, alguém se manifestou a fazer algo. E geralmente é uma manifestação de duas ou mais pessoas. E essas pessoas físicas, nós, seres humanos, que nascemos com vidas e somos detentores de direito, e pessoas jurídicas, aquelas que são criadas de acordo com a regulamentação, cada um com as suas determinações, né? Então, é uma manifestação de vontade de pessoas, tá? Tendo por finalidade adquirir algo, resguardar, proteger e transferir, passar para alguém, né, alguma coisa, ou modificar direitos, porque eu posso modificar direitos, né? Tem direitos que são disponíveis. Então, numa relação jurídica, num negócio jurídico, eu posso modificá-los. Eu pus aqui esse desenho aqui para vocês, depois que eu percebi que ele tinha emblema, eu acho que eu estou errada. Mas enfim, foi só para vocês verem a imagem de que as relações, elas são assim, são pessoas que se relacionam. E esse negócio jurídico, essa manifestação de vontade de criar, né, de adquirir, resguardar, transferir e modificar direitos, é o que vai gerar o nosso negócio jurídico. Nosso negócio jurídico, ele tem várias classificações, tá? Que são essas aqui apresentadas. A primeira classificação é quanto à manifestação das partes, né, que podem ser unilaterais, que necessita apenas de uma manifestação das partes, quanto aos efeitos que haverá vantagem para uma ou mais pessoas, né? É o caso da doação, né? Quando eu falo em doação, eu tô cometendo um fato jurídico, né, uma manifestação da minha vontade, e que nem sempre a outra pessoa vai se manifestar. A fundação também, quando eu crio uma fundação, é uma manifestação de uma única pessoa, né, que se manifesta em gerar aquela fundação. Bilaterais e sinalagmáticos, né? Exige manifestação de vontade recíproca das partes, havendo vantagens e ônus para ambos. É o contrato de compra e venda mais básico, para vocês entenderem. É um contrato de locação, é um contrato de arrendamento. São contratos, né? São negócios jurídicos em que uma pessoa com a outra pessoa, elas vão fazer uma relação jurídica em que terá um ônus e em que terá vantagens, né? Haverá, por exemplo, um pagamento para uma prestação de serviço, haverá um pagamento para entrega de algum bem. Então, seria isso, havendo vantagens e ônus para ambas as partes, tá? Plurilaterais, que exige uma pluralidade de manifestação da vontade. Isso ocorre muito dentro de uma sociedade, né? Na empresa, quando nós vamos fazer uma negociação, uma fusão ou uma negociação dentro de uma empresa, você tem que ter a vontade dos sócios, né? Então, aquela pessoa jurídica, às vezes ela tem uma representação de 3 pessoas para poder se decidir algo, né? Um conselho, por exemplo, também o conselho administrativo, que é ele que vai decidir. Então, há uma pluralidade de manifestações de vontade. Esse seria um bom exemplo.
Outra classificação é quanto às vantagens patrimoniais para os envolvidos, né? Como que vai ser o patrimônio das partes, né, nessa relação jurídica? Ela vai ganhar ou não vai ganhar algo? E aí eles são traduzidos em gratuitos, que é quando ocorre uma das partes recebe uma vantagem sem a necessidade de realizar uma contraprestação. Gratuito não significa que não tem bem, que não tem dinheiro, tá? Eu posso doar 50 mil reais para alguém e estarei realizando um negócio jurídico gratuito, porque o meu ato de doação, o ônus é só meu e a vantagem é só de um. Não há uma relação em que ambos vão receber algo por isso, né? Não há uma contraprestação e por isso que se chama contrato gratuito. O oneroso ocorre quando gera ônus a ambas as partes. Então, ou é o ônus de pagar ou é o ônus de entregar, né? Há uma prestação, que é o pagamento, e uma contraprestação, que é a entrega de algo, né? Entrega de um serviço, né? É a contraprestação daquilo que se recebeu, do pagamento da prestação. Quanto aos efeitos, nós temos efeitos intervivos, que se produz os efeitos dos negócios jurídicos desde logo e condicionado durante a vida dos negociantes ou dos interessados. Quer dizer que aqueles efeitos do negócio jurídico ocorrem enquanto as partes estão vivas, enquanto elas ainda têm vida. E o causa mortis, o efeito do negócio jurídico ocorre após a morte de uma das partes. Que exemplo seria? Nossa, mas como assim uma das partes morreu e ainda tá dando efeito jurídico? Tá dando efeito jurídico. O testamento é um clássico disso. Porque eu, em vida, faço um testamento destinando os meus bens, então são os patrimônios, né? A minha herança que estarei deixando para alguém. E eu destino aquilo para terceiros, né? Alguém que vai continuar vivo. Mas quando que o efeito desse testamento vai valer? Somente quando eu morrer. E se eu continuar vivendo e aquela pessoa falecer, não tem mais o efeito do meu testamento, porque a pessoa faleceu, então não tem mais validade. Então você vê que ele só vai gerar o efeito quando o testador, né, aquele que está colocando os bens no testamento, vir a falecer. Quanto à forma, nós temos os formais ou solenes, que ocorre quando a lei impõe uma forma ou uma solenidade que deve ser observada para se ter validade. São requisitos que a lei determina para que aquele negócio jurídico seja realizado. Porque se ele não for realizado nos termos da lei, ele não vai ter validade. E são muitos contratos administrativos, por exemplo, de uma gestão administrativa, só podem ser realizados de acordo com a lei. A lei determina passo a passo de como vai fazer. Inclusive, o edital de licitação, ele faz lei entre as partes. Então, ele também é como se fosse uma lei, né? Embora seja só um edital, mas ele segue como se fosse uma lei. E ele faz o que com esse contrato administrativo? Ele é formal e solene, porque ele tem regras, tá? E os informais? Os informais ou não solenes é aquele que são realizados de forma livre, não havendo uma exigência de forma especial. Quando eu compro, vou no mercado, por exemplo, e compro alguma coisa, eu tenho um contrato com a minha compra que eu fiz lá com o mercado? Eu não tenho, eu vou lá e compro, mas ver assim, no efeito jurídico, no mundo jurídico, houve uma relação, houve um negócio jurídico entre eu e o mercado? Houve, eu fui lá, comprei a minha compra, né? Fiz a compra mensal dentro dele e levei para casa. Se em casa eu ver que tem algum produto que veio danificado ou eu perceber que tinha um produto fora de validade, eu tenho total direito de, entre essa minha relação com o mercado, voltar lá e devolver, sem ter nenhum documento, sem ter nada dizendo que ele tem que me ressarcir de alguma forma. Por quê? Porque o nosso negócio jurídico ali de compra não necessita de uma forma solene, não necessita que nós façamos isso com rigor da lei.
Requisitos de validade do negócio jurídico. Esse é bem básico, gente. Como vocês viram, também acho que eu falei na aula passada, se eu não me engano. Aqui nós temos o agente capaz e legitimado. Agente capaz é o absolutamente capaz, que é aquele que tem a capacidade civil plena, que vimos na aula anterior, né? Aquele que tem as condições de assumir os seus atos da vida civil. Então, o agente capaz é o maior de 18 anos, o absolutamente incapaz é o menor de 16 anos e o relativamente incapaz são todos aqueles 4 que temos lá, que falamos na aula anterior, que são relativos. O que significa quando eu falo que isso é um requisito de validade? Então o menor de 16 anos não pode fazer contrato? Pode sim, contanto que ele seja representado. Ele terá alguém que vai representá-lo no negócio jurídico, que é seu representante legal. E um relativamente incapaz vai ter alguém que estará assistindo ele naquele negócio jurídico. Então, assim, o agente capaz é só para proteger que, se for um menor de 16 anos sem representação, o ato dele não tem validade. E se for um absolutamente incapaz, que seria um menor de 16 a 18 anos, que é o relativamente incapaz, e ele faz um negócio jurídico e não estava assistido por seu representante legal, esse negócio jurídico pode também ser nulo, né? Ele tem aí a premissa de que não vai ter validade porque ele não atingiu o requisito de validade de agente capaz. Outro requisito é a forma prescrita, estabelecida ou não vedada por lei. Praticamente foi o que falamos antes quanto à classificação dos contratos, né, do negócio jurídico. Quer dizer que, assim, se está na lei que aquele contrato tem que ser feito com determinado rigor e determinação, ele tem que ser feito daquele jeito. Se ele não cumpriu-se esse requisito, ele é nulo, não tem validade, né? Não surge os efeitos daquele negócio jurídico. E vedado em lei? Se for vedado em lei, como que eu vou fazer um contrato ilícito, né? Agindo com um ato ilícito, né? Um ato que está ofendendo a legislação, a lei, que é proibido. Não posso, né? Não posso fazer. Então, uma vez que aquele ato é vedado por lei, eu não posso fazer. E se o fizer, aquele contrato não vai ter o seu efeito, aquele negócio jurídico é inválido, né? Não tem validade. E o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou indeterminável. Nossa, mas tudo isso, professora? Tudo isso. Por quê? Porque o objeto lícito é que eu não posso, a meu bel prazer, colocar o que eu achar bem melhor como no meu negócio, né? Não posso vender minha filha, por exemplo. Não posso, é um negócio ilícito, né? Ela não é um objeto a ser vendido, né? E não é possível. Eu não posso, por exemplo, vender herança. Meus pais são vivos, eu não posso fazer um contrato de herança. É inválido, eu não posso vender herança, né? E por que determinável ou indeterminável? Ele tem que ter, né, uma determinação daquilo, né? É uma prefixação do termo, né? O negócio ele tem que estar lá, como é que fala? Determinando o objeto, né? Aquilo que se está fazendo, né? Ou determinando quanto deve ser feito, né? Qual que é a duração daquele efeito, daquele negócio jurídico, tá? Então, esses são os requisitos de validade do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico. Isso aqui é super importante para vocês entenderem que alguns negócios jurídicos podem ser anuláveis ou nulos de plenos. Anuláveis é quando vai ter uma discussão se aquele efeito vai anular ou não. E nulos não tem discussão, é nulo porque ocorreu esse defeito e esquece, esse negócio não vai existir mais, tá? O primeiro defeito é o erro ou ignorância, né? É um vício de consentimento. Fique atento a isso. Eu coloquei isso no PDF, coloquei agora aqui nos slides. Eu quero que vocês fiquem atentos quando eu falo que é risco de consentimento, tá? Vício de vontade.
O erro e ignorância é a falsa percepção da realidade. Ela ocorre quando a pessoa ela não tem uma realidade dos fatos. Ela é ignorante. É como se ela tampasse os olhos e não quisesse ver aquilo, né? Ela não consegue estar enxergando e não tem a percepção da realidade. E aí ela faz um negócio jurídico e o fazendo, ela acaba ficando, por exemplo, prejudicada. Um exemplo é você comprar um imóvel, isso acontece muito. É você comprar um terreno, principalmente esses terrenos em zona rural, que é mais baratinho, 20 mil, 30 mil, enfim. Compra aí 500 metros quadrados, você vai lá e compra, porque a pessoa diz que tem um documento lá de posse, que é dela, que é isso, que é aquilo, e você compra. E aí você, desconhecendo de quem é o real proprietário daquele imóvel, você perde porque aquele imóvel não era daquela pessoa que vendeu para você. Então esse é o erro e a ignorância, é um vício de consentimento. Se você soubesse, você não teria fechado um negócio. Acontece bastante quando a gente fala de imóvel, né? De carro, moto, isso acontece bastante também. É que hoje as concessionárias já vendem e falam a verdade. Ó, esse carro tá alienado pro banco tal, e se você comprar, esse carro não vai ficar no seu nome, e aí você paga o financiamento. Hoje elas são bem sinceras. Hoje a concessionária já fala. Então hoje não tem mais esse erro de ignorância quando a gente fala dessas vendas de veículo. Voltando aqui, então, um dos vícios é o erro e ignorância. O outro vício é o dolo, é também um vício de consentimento. E nesse aqui, uma das partes intencionalmente engana a outra parte, induzindo a erro. Ela engana, ela é um enganador, é um 71. Ela tem aquela intenção de enganar o próximo para conseguir se valer de um negócio, tá? Exemplo é quando você pega um veículo, que você compra um veículo que tem defeito, sabe que tá lá com o motor todo ferrado, que vai estragar o motor, e aí ele faz uma maquiagem naquele carro, deixa o carro brilhando e você, animado querendo comprar o carro, não percebe esse defeito. E aí você compra e depois o defeito aparece e você fica aí com prejuízo. Para vocês terem uma noção, o valor mais barato de um motor de um carro popular é R$4.000. Então, quando maqueia um carro, é coisa muito séria, porque o motor de um carro ele pode custar muito caro. A coação é um vício de consentimento em que uma das partes ameaça ou provoca pressão injusta para realizar o negócio. O que ela faz? É quando você pega um cheque, exemplo que eu usei aqui é o cheque calção, né, que você dá num hospital. Você tá lá com a sua mãe tendo um infarto do seu lado, o hospital mais próximo é um hospital particular, você não quer que a sua mãe morra, sua mãe tá lá quase morrendo, sufocada, enfim. E aí você entra no hospital e o hospital fala, não, mas eu só vou atender se você me der um cheque calção, e aí exige lá 30 mil, 15 mil, que seja os mil que eles exigem que você dê em cheque para que o atendimento seja realizado. É entendido que esse tipo de prática, né, é uma prática de estado de perigo. Gente, eu errei, já vou falar deles, tá? A coação é a chantagem com nudes, né? Você tem uma nude lá, mandou pra namorada, tava felizão, super feliz da vida, a namorada é meio assim, safadinha, ela gosta de ver umas fotinhos e você manda fotinho pra namorada. E aí a namorada com o seu celular, utilizando aí as redes e Wi-Fi livres, porque ela não gosta de colocar lá, então qualquer lugar que ela vai, ela pede uma rede de Wi-Fi e um belo dia ela é hackeada e tem todos, né, uma pessoa de má índole teve acesso a essas fotos. E vendo essas fotos, ela vai lá em você, né, bonitão, com aquelas fotos lindas e fala assim, ó, vou divulgar, vou fazer você perder o emprego, entendeu? E aí te ameaça para fechar um negócio. Se você não ameaça pedindo dinheiro, tá? Mas ameaça, por exemplo, para você fechar um negócio.
E aí você fecha o negócio porque você não quer que aquelas nudes sejam divulgadas. Essa seria uma forma de chantagem, né? E ameaça e pressão injusta é quando a pessoa fica em cima mesmo, sabe? Da outra pessoa, com a intenção mesmo de atormentar ela para que ela feche um negócio. A gente vê muito isso nesses contratos de financiamento que é de telefone, de aposentado. Nossa, eles ligam tanto que a pessoa acaba fazendo. Então, eu entendo que é um vício de consentimento, né? Que houve um dolo por parte da outra pessoa, né? Uma coação. O estado de perigo, que é esse que eu falei do hospital de caução, né? Então, o estado de perigo é esse momento que o hospital pede um caução para que a sua mãe que está ali morrendo seja atendida, né? Nesse vício, é um vício de consentimento, uma das partes do negócio está premido de necessidade de salvar-se, então é ou para salvar sua vida ou para salvar a vida de outro, né? De um grave dano conhecido pela outra parte. Então, assim, o hospital sabe que se não atender a sua mãe vai morrer. Ele sabe que você não vai conseguir chegar no outro hospital antes que a sua mãe venha a óbito, porque ele está ali vendo que a sua mãe está morrendo. Então, esse seria um estado de perigo, quando ela força que você faça o pagamento daquele calção. Quanto à lesão, também é um vício de consentimento e ele ocorre quando uma das partes, por falta de experiência ou extrema necessidade, assume um negócio com obrigações recíprocas. Então, assim, eu tenho uma obrigação lá de prestação e contraprestação, tá? Eu tô aí, o negócio está sendo feito, mas é manifestamente desproporcional em relação à obrigação da outra parte. Exemplo, se eu não me engano eu pus aqui, é uma renegociação dos bancos, né, junto à instituição financeira. Você já tem um financiamento, você tem cartão de crédito, aí você tem aquele cheque especial. Aí você está desesperado, isso aconteceu muito agora na pandemia, porque você ficou sem dinheiro, teve que ajudar, enfim, foi o ó do borogodó. Você vai lá na agência bancária e a agência bancária fala: vem cá, meu querido, eu sei que você está precisando, mas eu tenho um negocião para você. Aí você tinha uma dívida de R$4.000, que era total, se fôssemos somar tudo, e aí o banco faz um negoção com você, ele parcela esses R$4.000 em 95 vezes. Só que quando você vai ver, você está pagando R$20.000. Você não está pagando R$4.000 ou R$8.000, que é a regra, né? O dobro. Financiamento, geralmente, você está pagando o dobro. Não, você está pagando 4 vezes, 3 vezes mais do que a dívida, do que o valor real que você retirou do banco, né? Você está pagando os juros em vez da sua dívida real. E isso alguns juristas entendem que é um ato de lesão. A fraude, aqui nós temos outros 2 defeitos do negócio jurídico. Esses 2 defeitos são um vício social, tá vendo? É fraude contra credores e a simulação. Minha boca ela vai pegando, gente, eu vou falando, quando eu vejo já tô engasgando tudo. Imagine presencialmente eu com vocês, ia ser muito engraçado. Acho que vocês iam rir o tempo todo. Vamos lá. Fraude contra credores. É um vício social e, nesse caso, o devedor pratica maliciosamente, mal intencionado, a sua insolvência. O que é insolvência? Ele deixa de ter bens, ele fica um devedor contumaz, né? Ele fica um devedor aí na praça, tá? E para isso, o que ele faz? Ele se desfaz do seu patrimônio, com o objetivo de não sofrer os efeitos de uma execução de dívida. Por que ele faz isso? Porque ele não quer pagar dívida. É simples. Ele não quer pagar dívida, ele tem bens, ele passa para filho, ele passa para cunhada, ele passa para amiga, ele passa no nome da amante, enfim, ele passa para todo mundo. Ele cria uma pessoa só para não pagar a dívida. E se uma vez é descoberto que houve essa fraude, que essa pessoa cometeu essa insolvência, né, com a intenção de se tornar insolvente, os contratos que ela realizou vão ser nulos. Os negócios jurídicos que ela realizou vão ser nulos.
essa nulidade geralmente acontece quando a gente, assim, é difícil, tem que pedir no judiciário, tem que mandar bloquear, tem que mandar gravar na certidão da matrícula se tratar de bens imóveis. É bem complicadinho, mas é possível, tá? E muita gente não usa, e isso é o que nós mais vemos na justiça, é a pessoa se desfazendo dos bens para não pagar a dívida. Inclusive, quando vocês estiverem aí trabalhando e aí comentarem que tem alguém, né, se vocês estiverem trabalhando na área de cobrança, existem várias pesquisas de bens que vocês conseguem fazer pelo Google, tá? O Google é uma ferramenta ótima para vocês fazerem pesquisa. Peguem tutoriais que tem no YouTube, como pesquisar, entendeu? Bens de pessoa no CPF, bens no CNPJ, porque tem bastante. Nós temos aí hoje um cartório que chama cartório online, e você coloca lá e faz uma pesquisa de bem no CPF ou no CNPJ daquela pessoa, e você consegue fazer pesquisa de bens no Brasil inteiro. Então você consegue saber se ela tem fazenda, se ela não tem, porque às vezes não está registrado, você acha que só tem bens aqui em Jacareí, não acha, mas às vezes ela tem bens ali em Minas, ela tem, enfim, tem meios de se pesquisar hoje antes de ir para o judiciário, porque quando você já tem o bem é mais fácil para a gente advogado, porque a gente vai lá e entra com algumas medidas, como arresto, bloqueio, a gente já vai no foco, já vai aonde a pessoa está devendo, tá? Então fiquem atentos a isso, e acontece bastante. Fraude contra credores, o devedor fica insolvente com a intenção de não cumprir com suas obrigações, com a intenção de ficar devendo. A simulação é um vício social também. Nesse aqui é uma declaração enganosa por uma das partes, é uma ilusão, com o objetivo de alterar a aparência dos fatos ou burlar a lei. É quando alguém cria uma situação para que aquele bem não exista. Numa empresa, por exemplo, um dos sócios simular o caixa, entendeu? Simular aqueles bens, simular o desempenho da empresa para conseguir fechar negócios, simular para conseguir fechar um negócio junto com uma entidade pública. Então, assim, a simulação é uma alteração de fatos intencional para que aquele negócio seja realizado, entendeu? Com o objetivo de alterar. Às vezes não causa prejuízo, mas o objetivo é alterar os fatos. Então, isso seria a simulação. Obrigações. Aqui nós falamos de negócio jurídico, e obrigações é um efeito do negócio jurídico, tá? Porque ela decorre do vínculo jurídico, né? E ela pode ser uma obrigação de dar, que realiza um pagamento, é uma obrigação de dar o dinheiro, ela pode ser uma obrigação de fazer, que constitui uma casa, né? Quem construir uma casa é uma obrigação de fazer, né? E uma obrigação de não fazer, que no caso poderia não desmatar um terreno, que é uma obrigação de não fazer, tá? Então o que vocês precisam saber é que existem esses tipos de obrigação: obrigação de dar, obrigação de fazer e de não fazer. São elementos da obrigação. Elemento imaterial, que é o vínculo jurídico propriamente dito, que pode decorrer de uma lei, de um contrato entre as partes ou de um ato ilícito, tá? Então é aquilo que vai criar aquele vínculo, né? Aquela relação. Elementos subjetivos são as partes da relação. Sujeito ativo sempre vai ser o credor e sujeito passivo sempre vai ser o devedor. E o elemento objetivo é o objeto da relação. Então, esses são os elementos que vão constituir uma obrigação. Efeitos e extinções da obrigação. Essas aqui são as formas em que as obrigações são extintas. A primeira é pelo pagamento, que é um cumprimento voluntário da obrigação, né? Extinguindo, vou lá e pago, realizo e encerrou a nossa obrigação, nossa negociação. A inexecução, que é o inadimplemento, é o ato de não cumprir a obrigação, e aí você fica devendo.
Muitas vezes isso acontece quando você tem um fornecedor, né, que você paga e ele para de fornecer para a empresa, você não vai continuar pagando ele. Você vai, por mais que você tenha um contrato aí com ele gigantesco, né, uma vez que ele não cumpriu com o dever dele, você também não vai cumprir com o seu dever, tá? Consignação em pagamento, isso aqui é uma medida processual, então só existe consignação em pagamento quando eu entro com uma medida judicial, e ela geralmente eu utilizo quando eu não consigo fazer o pagamento daquela minha prestação, ou porque a pessoa sumiu, ou porque a pessoa se nega a receber, enfim, ou porque a pessoa morreu e aí eu tenho que pagar para os herdeiros. Então ela é uma medida judicial, tá? Em que eu vou lá, realizo o depósito no judiciário e peço para o judiciário notificar os interessados, as partes, para saber que aquele dinheiro, que aquele pagamento da minha prestação está sendo realizado. Dação em pagamento, o devedor, né, com a anuência do credor, presta uma obrigação diversa do pactuado, com o intuito de extinguir. É uma forma de você substituir, mas aí tem que ter a anuência do credor. Eu acho dação em pagamento muito parecido com novação em pagamento, em que as partes criam nova obrigação. Aqui, na verdade, na dação em pagamento, a única diferença é que tem que ter anuência do credor e a obrigação é oferecida pelo devedor. O devedor tinha que, por exemplo, trocar uma peça do computador, mas ele não encontrou essa peça, ele encontrou uma outra peça. Então ele cumpre, já recebeu o dinheiro, então ele vai cumprir trocar aquela outra peça por outra peça, mas daí o credor está anuindo aquela substituição, aquela prestação que ele estaria fazendo. A novação, as partes criam nova obrigação que substituirá a antiga obrigação e a extinguirá. É a substituição de uma obrigação pela outra. É de fato uma substituição. Entre as partes, elas substituem aquilo, seja pelo preço, seja pelo tempo, seja pela forma, seja pelo objeto. A compensação é uma forma de extinção da obrigação em que as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si. É uma compensação, né, que pode ser parcial e total. Eu já vi isso acontecer também quando você fala em sócios que tem uma dissolução de empresa, vocês que estão aí como administradores, às vezes numa dissolução de empresa ficou um débito daquele que está saindo e ele tem algo para receber, então de certa forma tem como compensar essas obrigações, tá? A transação é um acordo, é aquilo que a gente chama de acordo entre as partes, em que há uma concessão recíproca para evitar o litígio. A ideia da transação é que não se tenha um litígio, né, no final, e que as partes possam resolver aquela obrigação de forma diversa e geralmente abrindo mão de certos benefícios, né? Então, transação é um acordo. A confusão ocorre na qualidade do credor e do devedor se reúnem na mesma pessoa. Exemplo clássico: eu sou filha, meu pai emprestou para mim 50 mil, eu estou pagando para ele parceladamente, só que ele falece. Então, ele tinha uma dívida comigo? Ele tinha uma dívida comigo. Essa dívida existe. Ele falecendo, essa dívida morreu? Não, essa dívida não morreu. A diferença é que, além de devedora, eu também sou credora desse dinheiro. E se tiver mais herdeiros, vai ter essa confusão. Então, confusão basicamente é isso. A remissão é a perdão da obrigação pelo credor, que extingue a obrigação abrindo mão de receber o que lhe é devido, né? Essa remissão, ela exige uma forma escrita. Não tem como fazer remissão sem ser por escrito. Não tem perdão de dívida sem ser por escrito. Então, esse verbal não vai colar. Às vezes, os outros, né, a compensação, o pagamento, a transação, às vezes não tendo documento, mesmo assim você consegue comprovar que aconteceu, e uma vez que comprovou, tá tudo certo. Só que a remissão não. Você pode até provar que aconteceu, se não tá por escrito, ela não tem validade, porque é um requisito, é uma forma da lei, tá? É aquele requisito de validade. Gente, é isso, terminamos aqui, são 2 vídeos, espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei umas questõezinhas bem básicas para ficar fácil de vocês entenderem tudo isso que eu falei.
E se vocês tiverem dúvida, por favor, entre em contato comigo, fico à disposição. E esse final de semana eu vou fazer um levantamento de quem já me entregou as atividades, para vocês poderem ir acompanhando certinho e não se perderem, tá? Então, até segunda-feira eu mando isso para vocês, a lista de quem já me enviou as atividades. Lembrando que as atividades ficam no PDF nas últimas páginas, tá bom? Bons estudos!